Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso curso de mediunidade, hoje estudando sobre vampirismo. Você já ouviu falar sobre isso? Tem dúvidas sobre o que significa e como a doutrina espírita nos explica esse processo também obsessivo? Portanto, se você tem dúvidas sobre essa temática, você está convidado a assistir conosco a nossa aula. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, muito bom estarmos novamente juntos aqui no nosso curso de mediunidade, dando seguimento hoje com a temática obsessiva. Hoje é a nossa última aula sobre esse tema, abordando sobre vampirismo. Vocês devem lembrar que eu falei que as duas últimas aulas sobre obsessão, no caso de obsessões complexas e vampirismo, elas não estavam presentes na apostila, mas nós entendemos que era um tema relevante e por isso acrescemos essas duas aulas dentro do curso. Perfeito? Meus queridos amigos, vamos então conceituar, entender um pouquinho o que é vampirismo. É a ação pela qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados e também desencarnados. Então, tanto os encarnados quanto os desencarnados, segundo Martins Peralva, podem ser vítimas de um processo de vampirismo, sugando-lhes a substância vital. O parasitismo espiritual ou vampirismo é um processo grave de obsessão que pode ocasionar sérios danos àquele que se faz hospedeiro, o obsidiado, levando-o à loucura ou até mesmo à morte. Vejam que, quando nós estamos falando de vampirismo em relação a encarnados, está sendo sugado ali o quê? A substância vital, o nosso fluido vital. Mas muitas vezes nós percebemos o vampirismo para com recém-desencarnados também. Quando há o desencarne, que as pessoas, o recém-desencarnado ainda está muito repleto, ainda tem muito fluido vital naquele momento, porque naquele momento ele vai perder todo o fluido vital, porque nós sabemos que o fluido vital ele só existe para quem está encarnado, certo? Mas na hora do desencarne, aquele fluido vital ele está sendo o quê? Dissipado, perfeito? Ele está ali perdendo aquele fluido vital até que aquele fluido vital desaparece. E nesse momento, na hora do desencarne, aquele espírito já está na condição de desencarnado, mas como ele ainda, o seu corpo está perdendo aquele fluido vital, não raro, nesse momento, muitos espíritos vampirizadores se aproximam daquele recém-desencarnado para sugar-lhe a substância vital que está sendo expelida no momento do desencarne. Perfeito? Mas vamos continuar. Existem várias espécies de vampirismo. Espíritos muito apegados às sensações materiais prosseguem, após o túmulo, a buscar as sensações que desfrutavam quando encarnados, se vinculando aos encarnados que vibram em faixa idêntica, parceiros de paixões desequilibrantes. Os obsessores por vingança e ódio ligam-se às suas vítimas com o intuito de absorver-lhes a vitalidade, enfraquecendo-as em busca de maior domínio. Existem aqueles que, já libertos do corpo físico, ligam-se inconscientemente aos seres amados que permanecem na crosta terrestre, mas sem o desejo de fazer o mal. Vejam bem, então, normalmente o vampirismo decorre exatamente do fato desses espíritos desencarnados
ainda serem muito apegados às sensações materiais e eles querem voltar a sentir, a desfrutar aquelas sensações que tinham quando eram encarnados. E como isso não é possível de forma plena quando nós estamos desencarnados, porque pelo fato de nós termos um perispírito mais depurado, mais fluido, as percepções e as sensações são diferentes daquela que nós tínhamos aqui. E isso não supre a vontade, o prazer ainda material que esses espíritos buscam. Por isso, eles se associam aos encarnados para sugar-lhes as suas emanações fluídicas e terem uma percepção, um desfrutarem de um prazer mais próximo daqueles que tinham na matéria. E isso se dá por conta de uma propriedade do nosso perispírito, que é a de absorção. O nosso perispírito, ele tem a capacidade de absorver fluidos e de emanar fluidos também. Então, o perispírito do desencarnado que se imanta a mim absorve os fluidos que eu emito. Nós não temos a nossa capacidade também magnética no sentido de emitir e captar fluidos, propriedade também do perispírito, está lá no ESD 1, na aula sobre perispírito, propriedades e funções? Pois muito bem. Então é assim que eles conseguem absorver, porque o perispírito deles permite, perispírito deles não, perispírito de todos nós, tem essa capacidade, permite essa absorção. Então eles se vinculam, absorvem e aí eles vão conseguindo usufruir daquelas sensações. Mas essa não é a única causa de um vampirismo. Outros, por vingança, por ódio, ligam-se à vítima e vão começando a sugar os seus fluidos vitais. Mas não porque eles querem para eles, mas porque eles querem enfraquecer a vítima. E se eu sugo aquele fluido vital, eu vou enfraquecer aquela pessoa. E ela vai se enfraquecendo e vai ficando cada vez mais fragilizada. E com isso eles vão conseguindo um melhor domínio daquela vítima, tá? E ainda há aqueles que, mesmo libertos, mesmo desencarnados, acabam se ligando inconscientemente aos seres amados, ficam ali nos lares dos seus antigos lares, muitas vezes porque não conhecem a vida espiritual, porque sentem saudade dos seus entes queridos e ficam ali como se estivessem vivendo ainda na matéria. E aquilo ali é um processo de vampirismo. Por quê? Porque eles acabam sugando as energias dos encarnados, dos seus familiares, não de propósito, o objetivo deles não é esse, eles nem sabem que fazem isso, mas fazem. E aí começa um processo de desarmonia dos familiares encarnados e dele próprio. Perfeito? Entre os encarnados, existem pessoas que vivem permanentemente sugando as forças de outros seres humanos que se deixam passivamente dominar. E há ainda o recíproco, onde ambos os espíritos envolvidos alimentam-se de fluidos doentios do seu companheiro, apegando-se a ele instintivamente. Então vejam, percebam aí as várias espécies de vampirismo. Já falamos 3 tipos no slide anterior e aqui trazemos mais duas espécies para você conhecer, que é aquela que acontece entre encarnados e não tem pessoas realmente que parece que sugam as nossas energias e que quando nós estamos próximas a elas, nós saímos de lá, depois ficamos esgotados. Por quê? Porque realmente são pessoas que sugam as nossas energias pelo seu modo de ser, de pensar e de agir. Então há o vampirismo também entre encarnados e há o vampirismo recíproco, onde a alimentação é mútua. Ambos os espíritos, encarnados ou desencarnados, alimentam-se dos fluidos doentios do seu companheiro. Apegam-se a eles de forma instintiva e claro que é uma situação maléfica para ambos. Então, nós vimos aí 5 espécies de vampirismo, perfeito? Então, vamos caminhar. Trazemos aqui um exemplo de uma espécie de vampirismo. Está aqui relatado na obra Nos Domínios da Mediunidade, onde um homem desencarnado,
e uma mulher encarnada vivem em regime de escravidão mútua, nutrindo-se da emanação um do outro. É o caso do vampirismo recíproco que acabamos de comentar. Ela busca ajuda na sessão do trabalho desobsessivo realizado por um centro espírita e, com o concurso de entidades abnegadas, consegue o afastamento momentâneo do espírito obsessor. Bastou, porém, que o espírito fosse retirado para que ela o fosse procurar, reclamando a sua presença. Vejam aí que era exatamente esse caráter recíproco. Um se alimentava das energias doentias do outro, um buscava o outro. E muitas vezes nós estamos nessa condição. Queremos nos libertar de um processo de obsessão grave, de vampirismo, mas nós mesmos estamos ali a todo momento atraindo aqueles espíritos para perto de nós. Meus queridos amigos, vamos agora perceber e estudar um pouquinho mais a miúde algumas causas para os vampirismos, tá? As causas mais comuns que, na realidade, acabam favorecendo um processo de vampirismo. Então, destacamos os desregramentos emocionais, todos os tipos, tá? Aqui colocamos, por exemplo, a tristeza, a ira, o medo, glutonaria, pessoas que comem em excesso, o fumo, bebidas alcoólicas, desvios sexuais. Tudo isso proporciona um processo de vampirismo. E nós vamos estudar alguns deles, trazendo alguns exemplos para vocês, para que vocês possam realmente compreender o quão importante é nós estarmos atentos a essas fragilidades que nós mesmos nos permitimos ter e, consequentemente, abrimos aí a brecha para um processo de vampirização. Vamos agora ver um caso acerca de desvios sexuais lá do livro Missionários da Luz. Aqui a pessoa observada era um rapaz que se exercitava no desenvolvimento mediúnico, frequentando um centro numa cidade brasileira, em que o espírito Alexandre era mentor. Casado há 8 meses, no entanto, era atraído irresistivelmente para ambientes malignos, não resistindo às atrações de atividades doentias no campo sexual, tornando-se por isto mesmo ponto de atração para entidades grosseiras no mundo espiritual, que agiam à maneira de imperceptíveis vampiros. André Luiz faz a seguinte observação: as glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Então, André Luiz, ali observando aqueles corpúsculos negros, aquelas feras microscópicas que estavam ali destruindo as células sexuais, aniquilando-as, ele se perguntou, seriam na verdade, expressões mal conhecidas da sífilis? Vamos ver o que o mentor responde a André Luiz. Não, André, não temos aí sob os olhos o espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzido pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não conhece
e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes de larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinizam com as predileções dele, entidades que visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Vejam aí, queridos amigos, que aquelas larvas eram produzidas pelo próprio rapaz, exatamente em decorrência do seu descontrole no domínio das emoções próprias na área sexual, além de ser ali vampirizado por essas entidades grosseiras que tinham as mesmas predileções. Então, o incentivavam ao sexo desregrado e vampirizavam-no, imantavam-se a ele para absorver-lhe as energias deletérias. E Alexandre ainda diz: o pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual e não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. E recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspectos dogmático exclusivo no exame da fé religiosa. No livro Deixe-me Viver, o espírito Luiz Sérgio explica que o plano inferior vive das vibrações baixas dos encarnados. Os motéis, por exemplo, possuem uma aura vermelha, que, imantada pela luxúria da perversão, fornecem energia aos espíritos que ainda desejam praticar sexo, mesmo já desencarnados. E é nesses lugares que eles buscam as forças sexuais lá existentes para suprirem seus desejos desenfreados. Então, queridos amigos, os motéis, eles estão repletos dessas energias deletérias, imantados com esses fluidos que são realmente sugados através desses espíritos vampirizadores que ficam ali próximos, juntos às pessoas encarnadas que se direcionam aos motéis e lhes vampirizam as energias sexuais. Então é sempre um ambiente, espiritualmente falando, muito delicado, realmente repleto de miasmas mentais, uma psicosfera espiritual muito deletéria, que nós precisamos ter cuidado, porque já sabemos que esses espíritos vampirizadores lá estão presentes. Então vejam como é importante nós procurarmos o equilíbrio em todos os aspectos, não só na área sexual, queridos amigos, tá? Mas em todos os aspectos. Não é deixar de fazer, é fazer com equilíbrio. Os excessos é que são perniciosos, nem o deixar de fazer e nem o fazer de forma desequilibrada, mas com equilíbrio, amor, bom senso, respeito, fraternidade pelo nosso próximo e cuidado em relação aos nossos pensamentos, porque em decorrência deles estaremos atraindo boas ou más companhias. No tocante ao álcool, também lá no livro Missionários da Luz, a pessoa observada era um cavalheiro maduro que tentava a psicografia na mesma reunião de desenvolvimento mediúnico. André Luiz observou que o seu corpo, semelhava-se o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele utilizar de alcoólicos em quantidade. O aparelho gastrointestinal
parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e começando a fazer-lhe sentir nas paredes do estômago, manifestava sua influência até o bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia aorta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Vejam aí novamente as larvas, que são exatamente como ele coloca aqui, pequeninas figuras horripilantes, vorazes, estavam ali lutando naquele ambiente extremamente corrompido pelo álcool. Mas vamos seguir os esclarecimentos do benfeitor Alexandre. Os alcoólicos aniquilavam-no vagarosamente. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde, trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. Os pâncreas, viciado, não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam as disposições do sistema nervoso vegetativos. Não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-iam impossível a continuação da vida física. Percebam então, queridos amigos, o quão grave é para a saúde, tanto física quanto espiritual, o álcool, os vícios, os excessos, os desequilíbrios. E com os depoimentos trazidos no livro Missionários da Luz, nós temos aí a oportunidade realmente de vermos a visão espiritual do processo. Já conhecemos o mal, os malefícios ao corpo físico, porque estamos aqui nessa matéria, mas espiritualmente falando, temos agora a oportunidade de compreender esse processo mais a miúde, tá? Vamos agora falar sobre a glutonaria, pessoas que comem em excesso. Temos também um exemplo no livro Missionários da Luz. E a pessoa observada era uma dama simpática e idosa ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação, que já sabemos que não é correto esse termo, e sim psicofonia, mas enfim, é o que consta na obra. Na mesma reunião mediúnica. Observação de André Luiz. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se horrivelmente, o fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno à sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique gorduroso, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se parasitos conhecidos, mas além deles divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos
atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Interessante, não é verdade, meus queridos amigos? Até choca, até não, e choca muito termos acesso a essas informações. Mas é bom, de uma certa forma, nós precisamos ter uma noção completa do que acontece, para que tenhamos os nossos cuidados. Precisamos realmente trabalhar todos os dias para o nosso equilíbrio. Vocês estão vendo aí que são os excessos que trazem o problema. Todos nós precisamos nos alimentar, mas não dessa maneira. Então, queridos amigos, a doutrina espírita ela é maravilhosa porque ela nos mostra, não com uma fé cega, mas com informações lógicas, racionais, diretas, objetivas e com informações de fato importantes que nos ajudam nessa reflexão, nessa evolução, nesse processo de entendimento e de depuração espiritual. Alexandre, o benfeitor Alexandre, informa: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Tornando-se presa de seres de baixa condição. Vampirismo. Leia-se vampirismo. Vamos entender esse processo de vampirização, a produção de larvas mentais. Nós vimos aí aqueles corpúsculos, as larvas mentais que foram mencionadas em todas as situações que nós vimos até agora. Vamos entender um pouquinho como isso funciona, esse processo de vampirização. Então, a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo e as viciações da personalidade formam criações inferiores, chamadas de larvas mentais, que são o alimento das entidades infelizes. Eles se alimentam dessas larvas mentais. Eles sugam essas larvas mentais, portadoras de vigoroso magnetismo animal, contaminando o meio ambiente onde quer que o responsável pela sua produção circule. Formam nuvens de bactérias variadas, obedecendo ao princípio das afinidades. Então vejam, contaminam o ambiente, não só a própria pessoa fica contaminada, mas o ambiente também, porque ela emite essas vibrações, essas larvas mentais, elas contaminam a psicosfera da Terra, do local aonde a pessoa estiver. Então mentalizem aí como se fossem nuvens, como nós colocamos aí na foto dessas bactérias, contaminando e deixando todo o nosso ambiente realmente com essas energias deletérias. Criadas e mantidas por seres das trevas, os obsessores vampiros contaminam o perispírito do encarnado com essas larvas, semelhante a uma invasão microbiana, agravando a obsessão. Então, eles vejam como esses espíritos trevosos, eles utilizam todos os recursos para realmente nos dominarem e nos enfraquecerem. Então, eles utilizam essas larvas mentais, eles produzem, eles na realidade criam e mantêm essas larvas e depois contaminam o nosso perispírito com elas, de modo que nós nos sentimos como se nós estivéssemos realmente invadidos por uma grande infecção dessas larvas e, claro, o processo obsessivo se agrava, o nosso enfraquecimento é maior e o domínio deles também. Vamos ver como é que é o contágio nesse processo de vampirização. Então, para nutrir-se do alimento, o desencarnado agarra-se aos companheiros de ignorância encarnados, sugando-lhes a substância vital. O médico Dias da Cruz lembra que toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte que se rende às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Por ação do hipnotizador, o fluido magnético derrama-se no campo mental do paciente voluntário que lhe obedece o comando. Uma vez neutralizada a vontade do sujeito, as células nervosas estarão subjugadas à invasão dessa força.
os desencarnados de condição inferior, consciente ou inconscientemente, utilizam esse processo na cultura do vampirismo. Justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade, sugando-lhes as energias. Tomam conta de suas zonas motoras e sensoriais, inclusive os centros cerebrais. Linguagem, sensibilidade, memória e percepção, dominando-as. Então, meus queridos amigos, esse fluido magnético pernicioso, nós somos envolvidos nesse fluido magnético e nós somos realmente, vamos ali sendo contagiados por aqueles fluidos deletérios que vão exatamente dominando os nossos pensamentos, as nossas energias, a nossa sensibilidade, a nossa linguagem, os nossos pensamentos. E nós vamos ficando completamente à mercê desses espíritos obsessores. Marlene Rossi Severino Nobre, membro da Associação Médica Espírita do Brasil, alerta que os espíritos inferiores desencarnados produzem substâncias destrutivas que atingem os pontos vulneráveis de suas vítimas. Então, eles têm mecanismos no plano astral inferior que eles utilizam realmente para corromper, para destruir o nosso corpo perispiritual. E eu sempre lembro que tudo que acontece em nosso perispírito se transmite, se reflete no nosso corpo físico, porque nós somos na realidade um só, estamos conectados, então os nossos chakras absorvem essas substâncias destrutivas e refletem, repassam através dos plexos nervosos para o nosso corpo físico e nós vamos ali enfermando cada vez mais. Allan Kardec, em A Gênese, relata que nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quando por sua extensão e irradiação o perispírito com ele se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com quem se acha em contato. Estão vendo aí? Os fluidos absorvidos pelo perispírito vai reagir no corpo físico, obviamente. Se os eflúvios maus são permanentes e enérgicos, podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Meus queridos amigos, não tenhamos dúvidas que nos casos de obsessão grave, estamos ali completamente envoltos e impregnados desse fluido pernicioso. Então, como diz aqui, neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, os fluidos salutares chegam, mas não conseguem penetrar naquele espírito obsidiado, encarnado ou desencarnado. Então, precisamos ali de um processo mais direto. Precisamos ali um trabalho tanto a nível físico quanto a nível espiritual. Nível físico para dissipar esses fluidos deletérios e perniciosos, permitindo que fluidos salutares possam ser substituídos uns pelos outros e que possamos não apenas substituir-lhes pelos fluidos salutares, mas que eles possam parar de serem imantados, implantados, direcionados para aquele espírito obsidiado. E para isso nós precisamos trabalhar na mentalidade espiritual, no espírito obsessor. Por isso a necessidade de trabalhar corpo e espírito, trabalhar obsediado e obsessor. Exatamente porque são ambos doentes espirituais e nós vamos trabalhando a ambos, auxiliando ambos. Então não adianta eu dissipar
os fluidos perniciosos se eu não trabalho a mente do obsediado e do obsessor. Aquele processo vai continuar, vai se perpetuar. E enquanto o perispírito continua absorvendo esses fluidos negativos, ele continua enfermando o corpo físico. E aí o processo é contínuo, é como se nós estivéssemos enxugando o gelo, não resolve. Por isso a necessidade de trabalhar sempre aliando o tratamento material, aliando o tratamento físico, aliando o tratamento com o obsediado e com o obsessor também. Na vida material, como na vida espiritual, o vampirismo é um processo comum e universal do relacionamento afetivo e mental das criaturas. É vampiro o sacerdote que fanatiza um crente e o submete às suas exigências para explorá-lo com a promessa do céu. É vampiro o demagogo político que fascina os adeptos de suas ideias e os leva ao sacrifício inútil e brutal da reforma e do terrorismo. É vampiro o espírita ou o médium que fascina os ingênuos com a falsificação de poderes que não possui, revelando-lhes supostas reencarnações deslumbrantes e conduzindo-os ao delírio das suas ambições de grandeza. Vejam que nós estamos aqui falando, mostrando para vocês casos de vampirização entre encarnados. Encarnados que vampirizam outros encarnados. Vampirização não é só de desencarnado para encarnado, não. Então, sacerdote, demagogo político, espíritas que não conhecem e não trabalham de forma correta, vampirizam, fascinam, sugam as energias de outros encarnados. Nós precisamos estar atentos a isso. É vampiro o negocista esperto que suga as economias de seus clientes com falsas promessas para um futuro improvável. É vampiro o galanteador donjuanesco que se apossa das afeições das mulheres inseguras para explorá-las. É vampiro o alcoólatra ou toxicômano que semeia desgraça em seu redor. É vampiro o espírito sagaz ou vingativo que suga as energias das criaturas humanas e subjuga outros espíritos para agir na conquista e dominação de outras, e assim por diante, na imensa e variada pauta do vampirismo material e espiritual. Nos fala José Herculano Pires. Percebem, queridos amigos, que nós estamos aqui cheios de vampiros, materialmente falando, e nem nos apercebemos? Vem José Herculano Pires com sua lucidez nos aclarar esse entendimento, nos ampliar esse entendimento, para que possamos agir com mais entendimento, mais cautela, mais vigília, não nos deixando influenciar por esse tipo de atitude. Falando um pouquinho sobre os vampiros, sobre as entidades exploradoras. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Com certeza, queridos amigos, eles estão movidos por sinistros propósitos, são ainda espíritos inferiores que se unem a nós para darem vazão aos seus desejos, aos seus anseios, às suas vontades, e nós, pela falta de vigília, de cuidado, de esforços no tocante ao nosso processo de reforma íntima, ficamos facilmente submetidos a essas injunções perniciosas. Ainda dentro do aspecto do vampirismo, de sugar energias, nós temos o que nós chamamos de parasitose espiritual por ovoides. Já falamos sobre ela, lembram? Na aula de obsessões complexas? Aqui falamos um pouquinho também sobre isso. Então, envolvido nos fluidos dos obsessores, com o pensamento controlado pela interferência hipnótica dos algozes, o obsidiado
passa a viver no clima que estes criaram, agravado pelas ondas mentais altamente perturbadoras dos ovoides. Então, ali eles vão também direcionando para o obsidiado aqueles pensamentos desequilibrantes, enfraquecendo totalmente o encarnado ou o obsidiado, né? Porque pode ser também desencarnado, e eles sugam as energias desses espíritos obsidiados para que eles possam cada vez mais ficarem realmente fragilizados e dominados por aqueles espíritos que objetivam a sua destruição. Os ovoides, queridos amigos, eles estão inconscientes, eles não têm muito noção daquilo que eles estão fazendo, do objetivo e de como eles estão sendo utilizados pelos espíritos trevosos. Eles estão ali apenas absorvidos naquelas monoideias, naquelas ideias deletérias, e eles ficam ali sugando energias e também jorrando energias ruins naquelas pessoas que estão sendo fruto de um processo obsessivo por ovoides. Aqui mostrando para vocês o ovoide, tá? Olhem aí. Desencarnados em profundo desequilíbrio envolvem e influenciam aqueles que lhes são objeto de perseguição ou atenção, e auto-hipnotizam-se com as próprias ideias, que se repetem indefinidamente. Em consequência, os órgãos perispiríticos se retraem por falta de função, assemelhando-se então a ovoides, vinculados às próprias vítimas, que de modo geral lhes aceitam mecanicamente a influenciação, por sentirem culpa, remorso, ódio, egoísmo, externados em vibrações incessantes sob o comando da mente. Configura-se, neste caso, a parasitose espiritual. Ainda falando sobre os ovoides, trazemos algumas informações interessantes que podem ser obtidas no livro Libertação. Então, elucidando que o parasita ovoide se imanta ao campo psicosférico das pessoas, cujas emanações mentais os atraem. Descrevendo o acontecimento obsessivo, André Luiz, no livro Libertação, nos relata, começando a dizer que ligadas a algumas pessoas haviam umas formas esferoidais. Destas, algumas apresentavam algum movimento em torno dos indivíduos e outras estavam estacionadas. Todas, porém, ligadas às auras de seus hospedeiros e nelas se vitalizando, sugando, queridos amigos, as energias vitais dos hospedeiros, num processo também de vampirização. Assim diz o autor, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. A figura ao lado faz essa representação, onde vemos as manchas ovoides impregnando a aura da pessoa. A seguir, para falar da origem dessas metamorfoses que transformam o corpo astral em forma ovoide, o autor informa que os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem, um dia, a forma perispiritual, pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. E é exatamente esses impulsos inferiores, essa mente pesada, que vai pouco a pouco causando a deformação da forma perispiritual desses espíritos, como ele coloca, ignorantes, maus, transviados e criminosos. Como comentamos antes, os casos de monoideísmo levam à fixação mental, prendendo a consciência nas paixões absorventes, que foram os seus atos habituais durante a última vida humana. Nesta classe de pessoas estão as que André Luiz enumerou. Em razão da fixação da mente em propósitos inferiores, perdem a forma perispiritual humana. Sem a forma humana,
de seus corpos astrais e para atender suas necessidades de vitalização, como também para satisfazer os apetites grosseiros a que estavam habituados quando na Terra, viviam, se imantam as auras dos que ainda permanecem no plano físico e que, por idênticos prazeres, lhes franqueiam o campo psíquico. Na figura abaixo, damos um singelo exemplo dessa imantação entre uma entidade ovoidizada e um ser encarnado. Então, esses ovoides são colocados na estrutura dos encarnados e eles precisam se vitalizar, eles precisam se alimentar. Então, eles são imantados ali e sugam as energias vitais dos encarnados. Lembrando que essas energias só os encarnados têm, certo? Aqueles fluidos vitais só os encarnados têm. E ali, aquilo faz com que os ovoides se alimentem daqueles apetites grosseiros que estavam habituados quando na Terra viviam. Perfeito? Então, em um trecho da página 115, onde ele descreve outra situação inclusa no mesmo processo parasitário, a vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção, sugando realmente vampiros, tá? O trecho acima informa precisamente sobre a questão da imantação e absorção da vitalidade do humano pelo ovoide. Todavia, há uma razão para que esse estado simbiótico se estabeleça, e esta se origina da igualdade dos desejos e vontades. Claro, na sintonia que o encarnado permite ter com os desencarnados. Certo, queridos amigos? Combate ao vampirismo. Então, vamos lá. Algumas situações de vampirismo decorrem de reencarnações expiatórias. Tá? Claro que a condição de cada um de nós na vida atual interfere mais ou menos num processo obsessivo. As obsessões são consideradas também expiação, dentre as muitas que nós temos aqui na Terra, as obsessões são também mais uma delas, tá? Então, as reencarnações expiatórias, que são consequências da lei de ação e reação, constituindo-se no recurso utilizado pela providência para devolver o equilíbrio aos espíritos, quando a reconciliação pelo amor torna-se inviável. Quando nós não conseguimos, pelo amor, nos reformar, nos reajustar com esses espíritos, vem o processo obsessivo e pela dor nós vamos ser chamados a mudar o nosso modo de pensar e de agir e iremos mais cedo ou mais tarde nos reajustarmos com esses corações. Transformação do ser. A arma fundamental de combate ao vampirismo é a transformação do ser, da criatura, visando as melhores condições do seu campo eletromagnético. Assim, quem sofre com tal influência espiritual negativa pode dela se livrar através do serviço do bem com a prática do amor ao próximo. Oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece é vibração, energia, poder. A prece provoca um estado psíquico que revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Oração, prática do bem, reforma íntima, quebra de sintonia, tudo isso fará com que nós consigamos combater o vampirismo. E lembrando que se isso acontece conosco é porque nós precisamos ainda nos reajustar com a lei e também com aqueles espíritos a nós vinculados e que naquele momento, através de um processo obsessivo, nós estamos tendo esta oportunidade. Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas de Espíritos Diversos, através de mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, afirma ser imperativo o uso dos antissépticos do Evangelho para garantir a higiene mentopsíquica e prossegue: bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas, fraternidade simples e pura, constituem o sustentáculo de nossa saúde espiritual. Quem procura vivenciar, seguir essas orientações,
terá saúde espiritual e não será objeto de vampirismo. Então, procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente pela reta conduta de cristãos leais ao Cristo, vacinemos nossas almas contra as flagelações externas ou internas da parasitose mental. Está aí também as orientações importantes no livro Instruções Psicofônicas para que nós possamos trabalhar a nossa reforma e também trabalharmos o nosso processo de defesa. Nós precisamos estar prevenidos de um processo de vampirismo. E temos aí a orientação de como realizar esse processo de prevenção e também de cura, obviamente. Vamos trazer algumas questões para a fixação do conteúdo, embora já tenhamos estudado, mas para realmente reforçarmos as nossas orientações. Então, o que motiva espíritos desencarnados a vampirizarem os encarnados? Busque aí na sua mente, você já viu isso, nós vimos hoje na aula, tá bom? Vou trazer a resposta, mas veja se você conseguiu responder. Responda antes, coloque algumas questões exatamente para ver se você absorveu bem o conteúdo da nossa aula, tá bom? Apego às sensações materiais, sede por vingança, ódio, quando ligam-se às vítimas, absorvem-lhes a vitalidade e as enfraquecem. Então, podem ser várias situações que motivam esses espíritos a vampirizarem os encarnados. Porque a parasitose espiritual é nefasta, tanto para o parasita quanto para o parasitado. O parasitado sofre duplo desgaste de suas energias mentais e vitais, e o parasita cai na sua dependência, perdendo a sua capacidade individual de sobrevivência e conservação. A morte do parasitado afeta o parasita, que morre sugestivamente com ele, pois perdeu a capacidade de viver, sentir e pensar por si mesmo. Então, um depende do outro, e quando há o prejuízo a um, o outro sofre também. Exemplifique 4 situações de vampirismo material, fora dos exemplos mais conhecidos de álcool, sexo, comida e drogas. Trazemos vários, falamos sobre vários. Então, sacerdote que fanatiza, demagogo político, espírita ou médium que fascina, negocista esperto, galanteador donjuanesco, mãe que sufoca filhos, esposo controlador, ciumento e por aí vai. Muitos casos vivenciados no nosso dia a dia. O que são bacilos psíquicos ou larvas mentais? Vimos isso nos exemplos do livro Missionários da Luz. Então, são formas, pensamentos semelhantes a micróbios físicos criados pela viciação mental e ou emocional da consciência, em atitudes, pensamentos e sentimentos desequilibrados, pela repetição contínua de uma mesma conduta física e ou mental, o que causa o acúmulo de energias mais densas em determinadas regiões do organismo, as quais se organizam na forma de colônias de micro-organismos astrais. Aquelas formas, pensamentos, micróbios mentais, as lesmas mentais, são exatamente essas larvas mentais ou bacilos psíquicos que se organizam em colônias e vão ali de forma destruidora, realmente acabando destruindo a nossa saúde. Como se dá a metamorfose do corpo astral para formas ovoidais? Em razão da fixação da mente em propósitos inferiores, perdem a forma perispiritual humana, sem a forma humana de seus corpos astrais e para atender às suas necessidades de vitalização, como também para satisfazerem os apetites grosseiros a que estavam habituados quando na Terra viviam, se imantam as auras dos que ainda permanecem no plano físico e que, por idênticos prazeres, lhes franqueiam o campo psíquico. E aí, temos aqui, naquele exemplo que nós vimos, na resposta, não no slide anterior, tivemos a oportunidade de perceber, de exemplificar essa imantação entre o encarnado e a entidade ovoidizada. Perfeito?
Para a cura do vampirismo, basta afastarmos o vampiro? É necessária a persuasão dos implicados pela doutrina espírita, a transmissão do conhecimento doutrinário às duas partes. Falamos isso, trabalhar obsessor e obsidiado. Sem essa transmissão, o processo não se completa e a cura será apenas uma suspensão do vampirismo por algum tempo. O processo vai voltar depois. É imperativo, então, o uso dos antissépticos do Evangelho para garantir a higiene mentopsíquica e reforçando quais são os antissépticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem o sustentáculo de nossa saúde espiritual. Façamos isso, estaremos muito bem protegidos. Meus amores, vamos então agora dar continuidade à nossa fase 7 da educação da mediunidade, ainda trabalhando a audiência e a evidência. E aqui as orientações se mantêm, ok? Lembrando que todos devem trabalhar, procurar ampliar as suas percepções. Nesse momento, é o caso realmente dos coordenadores avaliarem o progresso dos alunos. O que na verdade, os alunos estão conseguindo perceber, questionar sempre a todos, não só os ostensivos, mas os médios de sustentação também, sempre trabalhando e estimulando as suas percepções. Então, igualmente, os médiuns continuam descrevendo ao dialogador o ambiente onde se encontram, o que estão vendo, ouvindo, os cheiros, odores que estão percebendo. Continua o processo já explicado na aula anterior. Aqui, dialogador também vai ser estimulado, as duplas continuam sendo alternadas, mantemos aqui 2 comunicações simultâneas. Nós só iremos iniciar uma comunicação tripla, com 3 duplas dando comunicações simultâneas na próxima fase, que é a fase da psicografia, é a fase 8. Quando nós chegarmos na fase 8, aí nós já vamos trabalhar um processo de comunicação com 3 duplas simultâneas. Mas vocês estão vendo aí, os alunos estão tendo oportunidade de se adaptarem de forma gradual a essa ascensão no tocante às comunicações. Foi individualmente, depois passaram para dupla e depois, quando estiverem mais familiarizados, passarão para 3 duplas simultâneas. Diálogo vai ter sempre a supervisão dos coordenadores, cada vez interferindo menos. A formação da sala, distribuição dos alunos na mesa mediúnica, vocês já conhecem o nosso slide. As perguntas que serão formuladas continuam as mesmas. Claro que, queridos amigos, isso aqui é uma orientação, isso é uma sugestão. Mas em decorrência das experiências, dos casos trazidos, o coordenador vai ampliar as suas percepções, as suas perguntas. Cada aula, cada comunicação, cada oportunidade de intercâmbio mediúnico traz uma gama de aprendizado espetacular. Então, os alunos vão naturalmente comentar acerca de suas percepções em decorrência de determinadas comunicações que foram mais significativas ou trouxeram um aprendizado maior naquele dia, e os coordenadores também vão direcionar muitas vezes para isso. Às vezes essas perguntas aqui nem vão ser trazidas naquela aula em decorrência de um aprendizado mais importante que vai ser destacado naquele dia. Então isso aqui não é, ninguém está preso a isso. Nós trazemos aqui ideias, sugestões para facilitar o processo. Mas claro que cada aula, cada momento é um momento diferenciado, um aprendizado específico. Hoje que nós estamos falando sobre vampirismo, não há dúvidas que provavelmente na parte prática virão espíritos vampirizadores. E a oportunidade de nós aprendermos com esses diálogos é espetacular, sensacional. Então, tudo isso vai ser trabalhado na avaliação final, perfeito?
Aqui vocês já conhecem também a nossa ficha de sintomas, os alunos continuam preenchendo, os coordenadores continuam examinando, analisando para avaliar o crescimento, a evolução dos alunos, quem tem se mostrado mais dedicado, com um progresso maior ou menor, para que a gente possa trabalhar aqueles pontos frágeis, estimular os pontos fortes. Então, é importante a ficha de sintomas, ou ela pode ser em papel, ela pode ser virtual, pode ser como os instrutores desejarem fazer, desde que tenham essas informações, porque a gente perde. Não confiemos só na nossa mente, é muita coisa, às vezes a turma é grande e nós não conseguimos acompanhar. E aí perdemos informações preciosas para o desenvolvimento mediúnico dos alunos. E nós estamos ali procurando fazer o nosso melhor e ajudá-los nesse processo de desenvolvimento, nós temos que ter esse cuidado. Realmente dá trabalho, ler toda semana? Dá, mas faz parte. Nós não estamos aqui para trabalhar para Jesus, então temos que fazer. Continuando ali a ficha de sintomas, perfeito, para outras observações além da fase de audiência e evidência. Perfeito, meus queridos amigos, e vamos finalizando mais uma aula. E assim o nosso curso está seguindo. Estamos aí na nossa 30ª aula, é bastante conhecimento que já foi transmitido até agora. Estamos aí um pouquinho saindo da metade do curso, mas ainda tem bastante conhecimento pela frente. Eu só tenho a agradecer a você pela presença neste curso. Muito obrigada pela sua confiança. Se você tiver dúvidas, nós temos aí os nossos contatos para que você possa nos acionar e de alguma forma nós possamos ajudar você a melhor compreender o tema vampirismo ou qualquer outro tema dentro da doutrina espírita, que nós temos com certeza muita alegria em contribuir. Muito obrigada, segue o nosso YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, nosso e-mail, nosso WhatsApp e Telegram. Meus amores, até a nossa próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço. Se Deus quiser, eu encontro você na próxima semana. Até lá!